A gente está retornando. A doutora Silvia precisa dar um recadinho muito importante aí para todo mundo, que na correria aí ela esqueceu. Então, vou passar um minutinho aí a palavra para a doutora Silvia. Me desculpem, eu tinha trazido esse sapatinho e só para mostrar, nós temos um assistente que agora ele está em licença, que é o doutor Orita, e ele, um belo dia, chegou com uma caixa cheia desses sapatinhos vermelhos, para que a gente desse para as mães dos bebês prematuros. Então, eu achei tão bonitinho isso, e eu queria fazer uma homenagem a ele, e isso, segundo ele trouxe, né, uma lenda, um costume cigano, que diz que presentear com um sapatinho vermelho ao recém-nascido simboliza proteção, boa sorte, saúde e felicidade para o resto da vida. Então, a gente sabe disso, às vezes a gente dá sapatinho vermelho para os bebês, e a lenda é essa. Eu achei que eu tinha que fazer essa homenagem a ele, porque ele, mesmo não sendo neonatologista, ele teve a sensibilidade de mostrar para a gente, lembrar para a gente, que isso também faz parte do nosso cuidado para os bebês, né, e para essas mães e pais. Tá bom? Obrigada, gente. Desculpa. A mostra aí que o cuidado ele é feito em conjunto, né? Todo mundo se sensibiliza e todo mundo faz parte aí dessa grande família do prematuro. Então, para a próxima mesa do nosso encontro, trata sobre assistência multiprofissional ao paciente neonatal no contexto da terapia intensiva. Então, eu convido aí para moderar essa mesa a doutora Karen. A doutora Karen é médica assistente da equipe aqui do HU. Muito obrigada, doutora Karen. Obrigada, Ana Paula. Parabéns pelo evento. Amei essa mesa aqui, tá linda e maravilhosa. E... bom, vamos apressar, que diz que o tempo é curto, tá? Então, assim, para a gente abrir a mesa, assistência multiprofissional ao paciente neonatal no contexto de terapia intensiva, eu gostaria de começar chamando para abordar o tema farmacovigilância na UTI neonatal, o papel do farmacêutico, a farmacêutica Sandra Cristina Brassica. A farmacêutica Sandra é mestre em ciências farmacêuticas e farmacêutica clínica da equipe do Hospital Universitário. Muito obrigada, Sandra. Obrigada. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Como a Karen falou, essa mesa está linda, mas a gente percebeu muito empenho de todas as pessoas, né? Muito carinho para a organização desse evento, né? E eu fico muito feliz de estar representando a farmácia aqui, né? E falando um pouco do que a gente faz no cuidado, né? Do prematuro. Bom, então eu fui chamada para falar especificamente sobre farmacovigilância. Pode passar? Tem ponteira? Só um minutinho. Pessoal aqui. Tá. Então, para falar um pouquinho, né, sobre farmacovigilância, a gente vai falar um pouco do contexto, né, do recém-nascido prematuro e da UTI neonatal. Por quê? Porque essa é uma população muito especial, né? A gente, no ambiente da terapia intensiva, a gente tem muitos recursos terapêuticos, tecnológicos, né? A gente tem um paciente que é um paciente que muitas vezes já tem características especiais, como a própria imaturidade fisiológica, né? Pacientes para os quais a gente não tem noções de segurança e eficácia dos medicamentos que provêm de estudos clínicos, tá? Porque essas populações, elas são excluídas desses ensaios clínicos, não há o interesse, muitas vezes, dos fabricantes de medicamentos em conduzir ensaios clínicos de medicamentos nessa população. Primeiro, porque muitas vezes não vai ter retorno financeiro. Segundo, porque esses estudos também são difíceis e são caros. Historicamente, há algumas décadas, a gente teve iniciativas americanas e também europeias para
promover estudos, né, de medicamentos para essa faixa etária, mas não houve sucesso. Basicamente, durante 2 décadas, né, houve até incentivo, né, ao estudo de medicamentos nessa população, principalmente naqueles medicamentos que ainda estavam, né, ou iam entrar em proteção de patente. Mas a gente não teve, né, muito pelo contrário, houve muita crítica, né, quanto às questões éticas da realização desses ensaios. Então, hoje a gente continua, né, trabalhando, infelizmente, sem muitos dados, né? A gente não tem dados, muitas vezes, até mesmo para cálculos de doses, quanto mais para entender, né, como é que esse medicamento se comporta no organismo desse paciente, né? Como é que ele é eliminado, como é que ele é absorvido, né? Qual a meia-vida dele, o que ele causa de efeito adverso, a gente não sabe. Além disso, nesses ambientes de UTI, né, a gente tem pacientes instáveis que muitas vezes eles precisam receber vários medicamentos, e aí a gente tem aquilo que a gente conhece como polifarmácia. Estou me sentindo um pouco presa ali, gente, não é da minha natureza. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem uso de muitos medicamentos, pouco conhecimento sobre eles e muita chance de ter interações medicamentosas. Então, o nosso ambiente de UTI neonatal, infelizmente, é um ambiente muito rico para a ocorrência de eventos adversos, tá? Além disso, eu também não tenho estudos nessa faixa etária de recipientes. Mas eu tenho em adulto? Alguns tenho, sim. E outra, os adultos, eles toleram recipientes como álcool, né, em maior quantidade do que as crianças. E a gente tem muitos medicamentos, né, os que são disponíveis comercialmente, que tem álcool na sua formulação, a grande maioria, principalmente para solubilizar o fármaco, muitas vezes, tá? Aqui eu deixei lá nas referências para vocês, né, esse estudo de 2006, é antigo, mas assim, eu achei esse estudo muito bom, porque ele desenvolveu, né, ferramentas, né, para mapear eventos adversos em UTI neonatal. Ele trouxe esse dado, né, depois de validar os dados, que 74% dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva, eles sofriam eventos adversos. Espera aí que... Isso. Bom, e como é que a gente... Então, vocês perceberam que a farmacovigilância ela é muito importante nesse ambiente. Por quê? Porque eu tenho alta chance desse paciente sofrer um evento adverso. E como é que o farmacêutico ele faz farmacovigilância dentro dessa unidade? A partir de todas as atividades que ele performa nessa unidade, tá? Então, quando a gente faz o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, a gente está fazendo farmacovigilância. Quando a gente está fazendo revisão de prescrição, a gente está fazendo farmacovigilância. A gente vai lá e fala, olha, doutor, esta dose, né? Então, isso é farmacovigilância. A farmacovigilância é importante. Vocês vão ver no próximo slide a definição, mas ela não é uma coisa que acontece depois que ocorreu o evento. Ela é uma coisa, né, coisa entre aspas, que ocorre para prevenir, né, que o paciente sofra o evento. Então, todo o trabalho do farmacêutico dentro da unidade de terapia intensiva neonatal, ele visa segurança e eficácia. Então, o que a gente, a toda hora, quando a gente desempenha qualquer uma dessas atividades, a gente está fazendo farmacovigilância, porque a gente está prevenindo que o paciente tenha um evento adverso. Eu tenho que apontar isso exatamente. É a seta direita. Tá, obrigada. Bom, então, farmacovigilância é uma ciência, mas também é um conjunto de atividades. E qual a finalidade disso? Identificar, avaliar, compreender para quê? Para prevenir a ocorrência desses eventos adversos.
A gente faz isso, né, com os eventos adversos e com as reações adversas aos medicamentos, né? Evento adverso e reação adversa não é a mesma coisa. A reação adversa, ela é uma reação que ocorre após a exposição a um medicamento nas doses terapêuticas, tá? Na indicação adequada, tá? E que a gente não espera. O evento, que não é prevenível muitas vezes, tá? Agora, o evento adverso, ele ocorre, é um evento que ocorre não só com medicamento, ele ocorre com todo o processo da assistência e que é prevenível, tá? Então, por exemplo, a queda de um paciente na enfermaria é um evento adverso. Então, uma RAM pode ser um evento adverso, mas o evento adverso nem sempre é uma RAM, tá? Aqui, nós trabalhamos, né, na farmácia clínica, tanto com os eventos adversos como com as reações adversas, tá? Eles são, inclusive, a base para a segurança do paciente e é uma determinação, né, que está integrada à Política Nacional de Assistência, né, de Segurança ao Paciente. Então, como é que a gente trabalha, né, principalmente com relação aos medicamentos, né? A enfermagem depois, né, pode falar de eventos adversos que não estão ligados a medicamentos. A gente trabalha, a partir da prescrição, na identificação de possíveis riscos, né, possíveis problemas, né? A gente, a partir do conhecimento desses problemas, a gente notifica, né? Vocês vão ver que a gente tem canais para notificação disso, tá? A gente coleta dados sobre isso, analisa, né? Age, ou seja, muitas vezes a gente modifica processos de trabalho para que a gente tenha condições mais seguras de administrar esses medicamentos para esses pacientes. A gente comunica as equipes, sempre dá um feedback e monitora, ou seja, a gente trabalha sempre de forma preventiva, tá? Aqui, a gente tem a notificação voluntária, que todo profissional de saúde, né, todos, podem fazer em cada um dos desktops do HU pelo Notifique Aqui. Lá, o profissional pode notificar eventos adversos ou reações adversas a medicamentos, tá? Essa notificação, ela tem um formulário, né, já com algumas perguntas essenciais, não é necessário, né, que o profissional se identifique, mas a gente observa, tanto no setor de farmacovigilância, quanto no núcleo de segurança do paciente, que há uma subnotificação. Por quê? Porque quando a gente está na clínica, a gente ouve ver mais coisas do que a gente vê depois lá na planilha que a gente trabalha, tá? E a gente também faz busca ativa. Como é que é isso? A busca ativa é um método sistemático de trabalhar, né, essas intercorrências. O que a gente faz? A gente tem rastreadores, principalmente para as RANs, né, e para os eventos adversos, né? E a gente, quando está presente lá na clínica, vendo um prontuário, hoje a gente pode ver o prontuário no sistema, nem precisa mais ir na clínica, mas quando a gente está conversando com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, muitas vezes a gente percebe esses sinais, né? Os rastreadores são sinalizadores, né, de que pode ter alguma coisa. E aí a gente orienta a notificação e, em último caso, a gente mesmo faz a notificação, né? Aqui a gente usa rastreadores para ANEEL que a gente mesmo desenvolveu, né, num trabalho feito em 2017, publicado em 2018, em conjunto com a equipe médica. A gente, né, trouxe outros rastreadores também de outros estudos, né, porque eu trabalho já, né, faz um tempo, né? E a gente divide esses rastreadores entre antídotos, rastreadores clínicos e laboratoriais. Então, através dessas ferramentas, a gente pode perceber, né, se o paciente está tendo algum evento adverso ou alguma reação adversa, né? Nas próximas tabelas vai ficar mais claro para você. Então, por exemplo, antídotos. Quando eu vejo lá
uma naloxona, eu consigo perceber que o paciente teve um problema, né? Então eu vou lá e vou ver o que aconteceu. Foi uma sobredose? Foi uma administração rápida? Não, foi uma reação do paciente mesmo, estava tudo adequado, né? Isso ajuda a gente, né, a fazer esse monitoramento da segurança do uso de fármacos. E às vezes a gente, quando percebe que tem um uso assim que não está adequado, o que a gente vai fazendo? A gente vai orientando. Então, a gente tem protocolos, né, para administração de medicamentos, a gente vai lá e conversa, né, a gente vai fazendo este tipo de trabalho. Aqui um exemplo dos rastreadores clínicos, que a gente vê muito nos prontuários, ou então a gente, quando está passando visita multi, né, escuta, né, a equipe médica falar, e aí a gente pergunta, né, então, é sempre essa interação multiprofissional que é muito rica, que ajuda a dar segurança para o nosso paciente, tá? E os laboratoriais, né? Bom, o fluxo da notificação, né? Uma vez notificado, eu disse para vocês que a gente tem 2 instâncias aqui no HU que trabalham com esse material. A farmacovigilância, que é feita pela farmacêutica Patrícia, né? Ela trata de reações adversas exclusivamente. Então, a Patrícia, ela analisa cada uma das notificações e ela também faz buscativa, gente, no pronto-socorro, tá? Além de ser farmacêutica da UTI-PED, né? Então, a gente faz bastante coisa. Esses dias a gente saiu para ver como era um núcleo de segurança do paciente num hospital X e lá só tinha gente que fazia matéria do núcleo de segurança do paciente. Aqui a gente faz UTI, faz buscativa, notifica, dá aula, faz um monte de coisa, né? Então é interessante, às vezes, ver o quanto a gente produz e a gente nem imagina o quanto a gente produz, né? E o outro setor é o núcleo de segurança do paciente. Esse eu faço parte, a presidente é a Karina, tá? E o que a gente faz? A gente também recebe as notificações e a gente faz também uma análise. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Então, a Patrícia, o que ela faz? Ela tenta ver se aquela reação notificada, ela tem realmente um nexo de causalidade. Então, ela vai aplicar algoritmos, tá? Importante dizer para vocês, esses algoritmos não estão validados para a nossa população. Neonatos, eles estão validados para adultos e alguns até para crianças como o de Naranjo, mas não para neonatos. A gente não tem na literatura um consenso sobre qual seria a melhor ferramenta para se usar, tá? Nós, no núcleo de segurança do paciente, fazemos a análise de causa raiz, tá? Há outras formas de fazer isso? A gente muitas vezes não tem, né, pernas, né, porque é bastante, né, você tem que ir lá, tem que conversar com as pessoas envolvidas, tem que olhar para o processo, tem que propor modificação do processo. Então, aqui está um exemplo, eu não sei se eu estou na frente, né, aqui está um exemplo. Então, o que a gente olha quando a gente faz análise de causa raiz? Características do paciente que podem ter contribuído para o evento, características das pessoas que estão envolvidas no evento, não pessoais, gente, mas assim, de profissionais mesmo, né? É muito importante aqui, né, colocar que, assim, tanto a farmacovigilância quanto o núcleo de segurança do paciente, eles não têm o objetivo de censurar, constranger, em absoluto, tá? O que a gente quer é sempre que o nosso paciente seja bem assistido, tá? Então, não é para... A gente quer evitar que as pessoas não notifiquem por medo. A gente quer que as pessoas notifiquem, tá? Porque você não vai sofrer nenhuma sanção por isso. Mas a gente vai aprender com os nossos erros. Isso é uma oportunidade muito importante. Por exemplo, se eu tenho problemas com o ambiente, com os equipamentos, né? Então, a gente vai separando, né, cada coisa que influi para a ocorrência do desfecho, e aí a gente vai tentando, na medida do possível, mudar esses desfechos, tá? Tudo é notificado, né? As RANs são notificadas e os eventos adversos são notificados, aqueles que são graves
devem ser notificados em até 72 horas pela lei, e isso é bastante difícil para a gente, porque alguém aqui já preencheu uma notificação de RAM ou de evento adverso no sistema da Anvisa? Não, né? Então, gente, é bastante complicado. A Patrícia, ela tem um batalhão de estagiários, tá? Eles entram aqui para fazer um estágio específico em farmacovigilância, tá? E aí eles aprendem a investigar e a relatar. E você demora muito tempo para fazer esse relato. Quando eu digo muito tempo, é umas 2 horas. Então, imagina que não é fácil, tá? Mas isso é importante. Por que isso é importante? Porque eu melhoro os processos, eu dou conhecimento às autoridades sanitárias do que eu tenho no meu mercado, do que é perigoso durante a minha assistência. Então, eu, dessa forma, consigo prover para o meu paciente um ambiente mais seguro, tá? Bom, aqui, por exemplo, um exemplo bem banal, que a gente tem uma reunião às terças lá na ANEL, a doutora Silvia e a Karina estão aquelas, né, sabem? E essa reunião chama Momento de Segurança do Paciente. E aí, o que a gente faz? A gente conversa, né, tenta melhorar essa cultura de segurança do paciente e a gente dá um feedback sobre alguns eventos adversos que ocorreram, né? E esse aqui foi um caso. Foi um caso que, uma tarde, a criança tinha uma necessidade de receber um bicarbonato. E aí, no outro dia, quando eu cheguei aqui, que eu fui triar a prescrição, eu olhei e ela estava recebendo, né, bastante bicarbonato. Tá? Ela estava recebendo, na verdade, ela tinha que receber... ela recebeu 2 doses de 12,5 por quilo, tá? Então, assim, ela recebeu uma sobredose de bicarbonato. E por quê? Quando a gente foi analisar, conversar com as pessoas envolvidas, eram 2 residentes, uma residente farmacêutica e uma residente médica, né? A gente percebeu que, assim, houve uma falha na comunicação. Elas não se encontraram, falaram por telefone, não conferiram a prescrição, desconheciam qual era o bicarbonato que a gente dispunha na unidade. E aí, você vê, a criança chegou a receber 2 doses. A gente ligou de manhã, eu lembro que eu conversei com a Michelle, pedi, a gente depois foi explicar para eles, olha, quando for prescrever, consulta o manual da farmácia clínica. Todo desktop tem um manual da farmácia clínica. Lá tem o que nós temos. Não conseguiu achar lá, porque às vezes está travado, enfim, seja lá o que for, chama a gente na farmácia, tá? Por quê? Porque, assim, certifiquem, peçam para que alguém confira, porque as 2, elas não fizeram isso por dolo, né? Elas fizeram por desconhecimento, né? Então, a gente tinha... além disso, a gente ainda tinha um erro de cálculo da dose, tá? Então, foi uma sobreposição de fatores. Bom, gente, eu começo a encerrar, né? Dizendo que, assim, me chamaram para falar sobre farmacovigilância, muita coisa para falar em 20 minutos, tá? Mas o que eu queria mesmo trazer para vocês primeiro, um painel do que a gente faz, porque a gente faz, né? E segundo, um painel das dificuldades do que é fazer, porque os dados de laboratório não são, às vezes, específicos, os sintomas não são específicos, às vezes a gente vai lá e fala, doutor, você acha? Ele fala, não sei também, né? Então, às vezes, para a gente, é muito difícil classificar como uma reação adversa. A gente fica olhando, fica monitorando, mas não é algo que a gente ainda está em processo de aprendizado, tá? Dizer que, então, como a gente não tem estudos nessa faixa etária, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter informações, né? E dizer que, infelizmente, embora toda essa dificuldade esteja presente, a gente tem dados, principalmente da Joint Commission, que diz que, embora a gente saiba que a gente tem muito problema, cerca de 95% dos pacientes que têm RANS não são notificados, tá? Ou seja, é isso que a gente observa quando a gente abre a nossa planilha. A gente não notifica. Por favor, notifiquem. Obrigada. Obrigada, Sandra.
A gente vai abrir só para a Sandra um hall de perguntas. Vai voltar? Ah, então tá bom. Então, nós vamos prosseguir aqui com a nossa programação. Eu gostaria de chamar agora, para abordar o tema particularidades do plano de cuidados, manipulação mínima e ambiência. Eu vou convidar a enfermeira doutora Carla Regina Tragante. A enfermeira Carla é enfermeira pediatra, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora de enfermagem do Centro Neonatal do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, docente e coordenadora do módulo neonatal do curso de especialização de enfermagem em cuidados intensivos e emergência à criança e ao adolescente do Instituto da Criança e tutora do programa de residência multiprofissional em atenção clínica especializada em neonatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muito obrigada, Carla. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui. Eu acho que o HU é muito parceiro do HC e a gente tem que fortalecer mais ainda essa nossa parceria. Deixa eu começar. Me deram a difícil tarefa de estar falando aqui em 20 minutos em relação ao manuseio mínimo e ambiência do recém-nascido pré-termo. Então, no útero, o feto ele está num ambiente confortável, onde a maior parte do tempo ele está num sono profundo, e o que é fundamental para todas as funções fisiológicas, incluindo o crescimento e o desenvolvimento cerebral desse paciente. Mas, quando a gente tem um parto prematuro, este bebê para esse desenvolvimento e vai ter que fazer essa adaptação aqui fora. Então, a gente tem um recém-nascido, imaturo, tanto a parte dos órgãos e o sistema, e que vai ter uma demanda maior para estar se adaptando à vida extrauterina. E, para isso, ele vai ter a necessidade de ir para uma unidade de internação de terapia intensiva neonatal, onde a gente tem uma equipe especializada, onde a gente tem grandes tecnologias. São pacientes que antigamente, né, como a doutora Silvia falou, que pessoas falavam, esses bebês nem tinham que estar existindo, que hoje, com a tecnologia, a gente está colocando aí até pacientes com 24 semanas indo para casa, né? Mas esse ambiente é um ambiente extremamente estressante. Então, aqui eu só trouxe um esquema mostrando o bebê. Então, como os vários equipamentos, né? Então, a gente tem o monitor, o ventilador, as bombas de infusão. São pacientes, geralmente, que ou eles estão entubados ou eles estão no CPAP. Tem os eletrodos, acessos. Então, além do ambiente, né, onde a gente tem uma luz intensa, que interfere no padrão dia e noite, na fisiologia desse sono, e os ruídos excessivos que prejudicam o desenvolvimento desse bebê. Né? Então, a gente muitas vezes não se percebe, né? A gente está trabalhando e, de repente, está todo mundo conversando em volume alto, começa a dar risada, a bomba que fica apitando o tempo todo e as pessoas acabam banalizando, e isso afeta muito esse recém-nascido. Então, esse estresse acaba ocasionando uma alteração fisiológica e hemodinâmica desse paciente, interfere no sono e, consequentemente, no comprometimento neurológico desse paciente. Então, a gente vê um paciente, se a gente olhar, né, então aqui não dá para ver, se vocês estão conseguindo ver, mas em relação à face do bebê, você percebe, né, além de todos os dispositivos que esse bebê tem. Então, às vezes, a gente tem um bebê de 500 gramas, 375, que foi o nosso menor lá, e o eletrodo nem cabia. E aí a gente até fala, neste momento, né, que não é agora que está crescendo mais em relação aos dispositivos específicos de neo, né, que geralmente é a população pediátrica, e neonatal é a adaptação. Então, é o eletrodo que a gente cortava, né, a fralda, e hoje
esse comércio vem, essa indústria vem trabalhando mais em relação a isso. Então, e para isso, uma das estratégias é a terapia de manuseio mínimo. Então, o que é essa terapia de manuseio mínimo? É o agrupamento dos cuidados que nós vamos fazer para o paciente. Então, é o agrupamento de forma que trabalhe como uma equipe multiprofissional, como a doutora, como falou anteriormente, para que todos façam o seu plano, mas que ele possa ser da melhor forma, tentando evitar a manipulação mínima desse paciente, a excessiva, minimizar o estresse e a dor, proporcionando uma estabilidade clínica e um menor gasto energético. Favorecer o repouso e o período de sono desse paciente, está tentando diminuir as sequelas e mortes em os menores de 1.500 gramas e prevenir a hemorragia intracraniana e sequelas, que isso é uma coisa que hoje a gente está muito atento para tentar, como foi falado anteriormente, logo agora nos começos, nos primeiros pelo menos 72 horas, é um ponto onde a gente tem um grande risco para o desenvolvimento da hemorragia nesses bebês, principalmente muito prematuros. Então, o manuseio mínimo ele é muito importante, como eu acabei de falar, nas 72 horas, e ela deve ser incorporada por todos os profissionais. Acho que isso é uma coisa importante. Para isso, a gente precisa de um planejamento dos cuidados. Não é cada equipe que tem que fazer as suas coisas, no paciente não interessa. Então, a gente tem que planejar a hora que eu vou entrar, para já entrar. Mas lembrando aqui que quando eu falo desse manuseio, vamos agrupar, a gente tem que respeitar cada paciente. Talvez a gente tenha programado para a enfermeira entrar, a fisio entrar, o médico avaliar, e, de repente, no atendimento aos simples cuidados da enfermagem, de troca de fralda, das rotinas, a criança descompensou. Então, a gente tem que recalcular a rota. Não vai ser neste momento que vai entrar todo o resto da equipe. Tá? Então, a gente tem que respeitar cada paciente. É um planejamento, mas a gente tem que levar sempre em conta esse cuidado individualizado e personalizado. Aqui eu trouxe, em relação ao portal das boas práticas, ele coloca uma sequência, né, para um programa de manuseio mínimo, que seria o manuseio mínimo para evitar a neuroproteção. Para promover os cuidados com a pele, a monitorização, os procedimentos e investigações e o posicionamento e organização do recém-nascido. Então, quando a gente fala do manuseio para a neuroproteção, uma das coisas que é muito importante é a instituição ter um protocolo de prevenção de hemorragia intracraniana. O que é esse protocolo? Então, são cuidados, né, que é um protocolo multiprofissional, onde você já determina não só o posicionamento, mas também quando eu vou passar um catéter, qual é a posição que o bebê vai permanecer, os cuidados que eu vou fazer, se eu vou fazer cuidados de 3 em 3 horas, se eu vou fazer cuidado de 6 em 6 horas, visando essa proteção cerebral do bebê, principalmente de 72 horas. No começo, pensava-se em 7 dias. Aí, hoje, a gente já vê que 7 dias não há necessidade. 72 horas é o suficiente para essa proteção. Então, sempre está agrupando os cuidados, visando diminuir o estresse do cuidado, principalmente nos procedimentos de rotina. E aqui, uma das coisas tão simples da enfermagem, que a gente tem que ficar muito atenta, é a troca de fraldas. Tá? A forma como levanta para trocar, a gente não percebe, a gente está fazendo muitas vezes uma hipertensão nessa criança. Então, a gente é um cuidado tão simples, mas muito importante. Então, o manuseio desse paciente nos intervalos de 3 a 4 horas, alguns, como é o nosso caso, a gente faz a cada 6 horas, nesses bebês de manipulação mínima, mas aqui eu trago uma coisa muito importante, a comunicação efetiva entre a equipe.
isso precisa ser planejado. Não adianta só a enfermagem agrupar os cuidados, e a físio também, e o médico não, ou o médico vem com a enfermagem e a físio vai aspirar depois. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, tá? Essa comunicação é muito importante. E aqui eu trouxe que uma coisa que eu acho que é importante é deixar muito sinalizado manipulação mínima no paciente, para que todos que possam vir a atender e mexer nesse paciente tenham, fica bem identificado que ele está no protocolo. Aqui os cuidados, então, com a pele. A pele do prematuro, ela é extremamente sensível, né? Então, a gente, principalmente do prematuro extremo, e como a gente estava falando, muitos dos dispositivos que a gente utiliza, ele é extremamente invadido, não são específicos para neonatal. Então, ali, por exemplo, eu tenho um prematuro, esse prematuro tem 500 gramas, é um prematuro que está entubado, que está com dreno de tórax, né, que é um pigtail, um dreno extremamente calibroso. Está com eletrodo, aqui está vendo, é um eletrodo normal, menor, né, mas mesmo assim é grande para ele. Praticamente toma toda a perninha aqui no tórax do bebê. Está com pique, está com vários dispositivos. E essa pele aqui é muito sensível. Aqui, ó, eu trouxe também um eletrodo. Na pele do recém-nascido, já é mais difícil, principalmente o prematuro, desse eletrodo ficar conectado, né? Então, trocar constantemente, isso é muito perigoso. E aí eu trago várias lesões. E aqui também já colocando a remoção dos adesivos com água ou com solução oleosa. Então, tirar devagarzinho para que a gente não ocorra, porque só de tentar tirar, muitas vezes ela já faz uma descamação e até muitas vezes sangra. A gente perde essa continuidade. Então, outra coisa que é importante, a pele do recém-nascido, ele fica do prematuro, ele fica dentro de uma incubadora e a pele resseca demais, né, a temperatura. Então, a umidificação, principalmente nos menores de 1.000 gramas, se faz necessário para que a gente consiga manter a integridade dessa pele. Utilizar fitas adesivas ou hipoalergênicas em mínima quantidade, dando sempre preferência para as películas transparentes, e aqui a gente coloca também o que tem vindo, que são as películas de silicone, né? Os adesivos de silicone que a gente utiliza nesses bebês, até para proteção da pele. Está prevenindo infiltrações através do monitoramento contínuo da punção, até o gluconato de cálcio, bicarbonato e antibióticos e concentrações elevadas de glicose. Então, aqui a gente tem uma infiltração por gluconato, e aqui entra principalmente o planejamento da equipe médica, da equipe de enfermagem, em quando a gente pensa e analisa aqui quando a gente vai entrar com pique, né? Quanto essa criança... não vou deixar um bebê extremo com um acesso periférico, né? Então, dependendo do protocolo de cada instituição, passa catéter umbilical, segura 72 horas ou 48 horas e passa um catéter. Então, aqui, a grande importância da gente estar avaliando o melhor momento para estar passando este catéter. A utilização das placas de hidrocolloide nos locais de risco para lesão por pressão. E aqui eu também coloco em relação à placa Levy, que é a placa de espuma para proteção, principalmente, não só nos prematuros, mas em pacientes que precisam, que nem a gente colocou, não é um prematuro, mas são os pacientes, por exemplo, de mielomeningocele, o protocolo eles têm que ficar de ventral, né, por mais de uma semana. Então, as proteções e a placa de hidrocolloide até onde coloca o sensor de oxímetro. Os posicionadores, então, os ninhos utilizados para fazer a contenção do bebê, ele se sentir como estava dentro do útero. Em relação à monitorização, então, o peso do prematuro extremo, eu vou levar com o que tem na admissão, quando ele nasceu, e vou, no mínimo, depois de 72 horas, pesar.
Em relação à pressão arterial, eu só vou ver a pressão arterial nesses bebês se for extremamente necessário, se for uma coisa prescrita. É um bebê muito pequeno, que se a gente ficar fazendo, só os manguitos já são muito grandes para eles. E pensando aqui, se tiver que usar, tem que usar o manguito compatível com o tamanho da criança. Tá? A importância da saturação-alvo, hoje a gente fala muito em relação a esse controle, né, para a gente não ter uma hiperóxia nesse bebê, causando até a retinopatia da prematuridade. A temperatura corpórea, que no recém-nascido prematuro, isso é extremamente importante. Né? A Flávia colocou lá já desde a parte do CO a importância dos cuidados com a temperatura, e aqui a gente fala mesmo a temperatura na admissão na UTI, durante todos os procedimentos que a gente faz, então na passagem do catéter umbilical, na passagem do PIC. E podemos estar utilizando aqui o próprio sensor cutâneo da incubadora, se a gente quiser fazer um controlado, ou fazer por termômetro digital mesmo. E o banho, nesses bebês, geralmente a partir do 7º dia de vida, ou conforme o protocolo da instituição, para que não haja uma manipulação excessiva desse paciente. Mas aqui é o banho de higienização, né? Não é um banho. Deixa eu correr. De higienização só corporal. Em relação aos procedimentos, então, minimizar o tempo de realização dos procedimentos e todos os outros estímulos luminosos e sonoros, monitorar a temperatura durante todo o procedimento, executar os procedimentos em etapa, permitindo a recuperação desse paciente, como a gente falou anteriormente, né? E usar, então, estratégias para o manejo e o estresse da dor, lembrando sempre da importância da avaliação da dor no período neonatal. Então, aqui são as escalas de dor utilizadas neste período. Durante o procedimento, então, se necessário, oxigênio, a contenção manual e o enrolamento desse paciente, ou a sucção não nutritiva, ou solução de sacarose para os procedimentos, geralmente está de preferência em dupla para fazer essa contenção, agrupar os procedimentos ou executá-los de forma contínua, lenta e gentil, porém eficiente, intercalando os períodos de descanso, individualizado pela resposta do prematuro. Aqui, então, em relação ao posicionamento e organização, os ninhos. E aqui eu vou para o ambiente da UTI neonatal. Então, a gente disse, estou correndo um pouquinho aqui, gente, que já meu tempo já está estourando. Em relação à adequação do ambiente. Então, pensando na redução de ruídos e luminosidade, no ciclo de sono e vigília, no controle da temperatura desse ambiente. Então, algumas estratégias, como a redução da luminosidade, o horário do psil, né, onde a gente apaga as luzes, os bebês não são manipulados naquele período. Então, a gente acaba agrupando todos os cuidados para que, neste momento, a criança consiga descansar. Aqui eu ressalto em relação ao nível sonoro, que pela Academia Americana de Pediatria, o valor seria 55 decibéis e durante o dia, da noite, 35 decibéis. E quando a gente vê, rapidamente eu trouxe aqui um gráfico dos cuidados cotidianos que a gente faz na UTI neonatal, e os valores, quando a gente falou lá de 55 e 35, uma abertura de embalagem plástica próxima à incubadora, 67 decibéis, uma gase que a gente está abrindo ali. O fechamento da portinhola ou da gaveta da incubadora, 70 a 95. Aqui, os cuidados com o bebê que a gente faz a cada 3 horas, 6 horas, 109 a 127 26 decibéis. Então, olha o quanto a gente está colocando esse bebê em risco. Lembrando sempre de estar estimulando o mais precoce possível, o contato pele a pele, a amamentação desses bebês. Hoje a gente sabe também, em relação ao contato pele a pele, que a gente pode colocar pacientes entubados e já com o peso mais reduzido. Estimular o toque e a participação da família nesse cuidado. E só aqui colocando, então, em relação ao recém-nascido,
aos cuidados, às estratégias do recém-nascido e o ambiente. Então, racionalize a manipulação do recém-nascido nas coletas de sangue, então, tentando priorizar e coletar o mínimo possível, torne o ambiente da UTI neonatal mais acolhedor possível, evite duplicação de tarefas, então, se eu verifiquei os sinais vitais, outra pessoa não precisa ir e a gente já passar, use o mínimo de fitas adesivas, higienize as mãos antes e depois do manuseio do recém-nascido e com a ilha de assistência. Realize intervenções mais invasivas, sempre acompanhado por um outro profissional. Controle a incidência de luzes sobre o recém-nascido. Diminua o ruído em volta do recém-nascido. Desloque um profissional mais habilitado, principalmente para esses prematuros extremos. Tá? Precisa com uma maior habilidade no cuidado. Manipule minimamente, estimule o contato dos pais, realize as medidas não farmacológicas e otimize a monitorização não invasiva desse paciente. Então, pensar que a gente sempre tem que fazer uma educação, sempre tem que estar trabalhando para que todos os profissionais, os gestores do serviço estejam engajados nesse planejamento dos processos de trabalho em busca da implementação de sempre novas estratégias para garantir não só a segurança do paciente, mas também o bom desenvolvimento do paciente neonatal. Obrigada. Obrigada, Carla. E aí, vamos prosseguir, então. E para abordar o tema, particularidades do manejo fisioterapêutico do recém-nascido pré-termo, eu vou convidar a fisioterapeuta doutora Marcela Batan Alit Borges. A fisioterapeuta Marcela é especialista em fisioterapia respiratória e pneumologia, mestre e doutora em ciências da saúde, preceptora da residência multiprofissional em promoção da saúde e cuidado na atenção hospitalar do Hospital Universitário da USP, fisioterapeuta da equipe do Hospital Universitário. Muito obrigada, Marcela. Então, bom dia a todos. Eu que agradeço por poder participar desse evento, que eu sei que foi organizado com muito amor e carinho. Então, eu vou tentar resumir aí em 20 minutos o papel da fisioterapia na UTI neonatal. Então, agora foi, gente. Vamos lá. Podemos? Vamos lá. Então, o manejo da fisioterapia, né, no recém-nascido prematuro, ele vai desde o início, a sala de parto, né, que já foi falada bastante aqui, né, no comecinho, quando ele chega na UTI, durante toda a permanência dele na UTI neonatal, na unidade de cuidados semi-intensivos e berçário, até a alta hospitalar e, muitas vezes, depois da alta hospitalar também, tá? Falando um pouquinho do CPAP em sala de parto, né, hoje em dia todos sabem dos benefícios, né, do CPAP em sala de parto. Ele recruta os alvéolos, mantém a capacidade residual funcional, que é o que mantém os alvéolos abertos e favorece aí a oxigenação desses bebês e melhora a complacência, melhora a oxigenação e a troca gasosa, reduz o trabalho respiratório e previne a fadiga, diminui o risco de intubação, que é o principal problema, né? E dessa forma, as complicações da ventilação mecânica invasiva, como o barotrauma e a displasia broncopulmonar, que é a grande vilã, né? Facilita a adaptação pulmonar ao nascimento, melhora a relação ventilação-perfusão e auxilia aí na remoção do líquido residual alveolar, que está presente aí ao nascimento. E em quem, né, nós fisioterapeutas descemos para quem, né? Normalmente para recém-nascidos prematuros, com idade gestacional menor ou igual a 32 semanas. Em alguns serviços, o fisioterapeuta desce já abaixo de 34 semanas, tá?
ou peso inferior a 1.500 gramas. Por quê? Para facilitar essa instalação do dispositivo. Nós sabemos que o quanto mais rápido esse CPAP for instalado, menores serão as chances de dar errado e melhor vai ser o prognóstico desse bebê. Então, o quanto antes, então, ali nos 5 primeiros minutos de vida, esse dispositivo já está totalmente instalado, vai facilitar. Alguns aparelhos, né, que podem ser usados, o Baby Puff, o próprio ventilador da unidade, desde que ele seja adaptado para transporte, algum ventilador também de transporte e até o nosso velho CPAP de bolhas, né, que ainda é bastante usado, também pode ser usado na sala de parto e no transporte desse bebê. E aí, então, esse bebê chega, né, na UTI neonatal para a gente. Quais são os objetivos da fisioterapia na unidade de terapia intensiva neonatal, então? Prevenir e minimizar as complicações respiratórias, reduzir o trabalho respiratório do bebê, garantir adequada ventilação, otimizar a função pulmonar e a oxigenação, adequar o suporte respiratório junto com a equipe, manter a permeabilidade das vias aéreas, diminuir a dispneia, e não podemos esquecer da fisioterapia motora, né? Prevenir e tratar todas as alterações motoras que podem ser instaladas aí ao longo dessa internação que é prolongada, né? Além disso, prevenir e tratar de forma não farmacológica a dor, como a enfermeira Carla falou anteriormente. Existem muitas técnicas não farmacológicas que podem minimizar aí a dor e o sofrimento desses bebês durante alguns procedimentos de fisioterapia que são aí incômodos, né? Nem todos, mas alguns são. E aí, se esse bebê que chegou da UTI permanecer em ventilação mecânica não invasiva, né, nós junto à equipe escolhemos qual é o modo, né, se vai ser CPAP, ou seja, somente um nível de pressão, ou BIPAP, ou NIPPV, que são 2 níveis de pressão. Depois disso, instalamos, então, se esse bebê já veio com ventilador de transporte, então, nós só ajustamos. E o que é importante observar, então, nesses bebês? Padrão respiratório, né, até para decisão de qual dispositivo utilizar, frequência respiratória e todos os sinais de desconforto respiratório desse bebê, avaliar a coloração da pele, se ele tem sinais de cianose central, periférica, a saturação periférica de oxigênio, então, está adequado ou não, né? O que eu preciso ainda ajustar? A agitação, apneia, né? Então, se esse bebê começa a fazer apneia, está na hora de sair de um nível só de pressão e ir para 2 níveis de pressão. Se esse bebê está fazendo bradicardia ou hipóxia. Depois disso, né, se disponível, avaliar uma gasometria arterial, né, para ver se está tudo certo, se nós precisamos ajustar algum parâmetro aí junto, sempre, claro, com a equipe, né, se os níveis de pressões estão adequadas, né, então, o valor de PIP, de pressão inspiratória, está adequado para esse bebê? E não podemos esquecer no cuidado tão importante que é a umidificação do sistema, né, sempre tentar manter entre temperaturas 34 a 37 graus, principalmente lá mais para o 36, 37 graus, quando disponível ajustar essa temperatura, né? Nem todos os aparelhos nós conseguimos ajustar a temperatura. E aí, né, vamos ter que selecionar a interface. Eu acho que a interface aí é um grande vilão, né, nos cuidados com o recém-nascido. Então, utilizar interfaces apropriadas ao tamanho do recém-nascido, né? Seja prong ou seja máscara nasal. Lembrando que as prongs, elas devem ocupar 2/3 da narina. Então, nós temos que permitir o mínimo de escape possível para que ela seja eficiente. Tá? Então, verificar o encaixe adequado para evitar fugas e prevenir as lesões de pele e nasal, proteger as áreas de contato com hidrocoloides ou películas protetoras,
avaliar a pele a cada 2 a 4 horas. Então, não é só ir lá, instalar o CPAP, pôr a prong, vira as costas e vai embora. Não. Eu preciso ver se está tendo algum ponto de pressão, se está machucando. Tem estudos que mostram que a manipulação de prong é excessivamente dolorosa, tá? A manipulação de prong, às vezes, dói mais do que uma punção, né? Quem trabalha, né, com prong sabe que a prong machuca muito. E quando você encosta no nariz do bebê, ele já chora, faz faces de dor. Então, temos que tomar muito cuidado com a escolha da interface, tá? A fixação, ela tem que ser firme, mas não apertada. Então, às vezes, o que nós observamos? Que as pessoas apertam muito a fixação. Eu já cheguei a ver bebezinho com o olho esbugalhado, né? Por conta de fixação muito apertada, tá? E inspecionar frequentemente a columela, né? E a região perinasal. A gente vai lá, né? Coloca bonitinha a proteção. Esse daqui é a foto do que a gente usa aqui no Hospital Universitário, né? É o porquinho. Também tem o porquinho ampliado, né? Que ele vem até aqui o lábio superior. Então, um ou outro. E o que nós temos que fazer? Toda vez que for avaliar o bebê, tirar a prong e precisa tirar essa placa de hidrocoloide. Porque se você não tira a placa, você não enxerga o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa vai lá, tira, descomprime, tudo bem, tá tudo bem, só que não descolou. Se não descola essa proteção, você não vê o que está acontecendo. Às vezes está bonitinho por fora. E aí você vai lá, tira, quando vai olhar, está uma tragédia já o nariz. Aí já é tarde demais. Então, a cada manipulação, tirar. Eu falo para todo mundo, para os fisioterapeutas, né? Para os alunos. Então, vocês têm que tirar e ver como é que está aí essa região, tá? E para a máscara também nós fazemos a proteção, aonde são os pontos de pressão da máscara, né? Aqui nas regiões laterais do nariz, aqui em cima e nessa região aqui, né? E também colocamos aqui na lateral das bochechas, porque muitas vezes a tira, ela aperta muito e machuca. Então, é sempre importante. Não dá para colocar uma interface desses tipos sem uma proteção adequada. E aí, então, aqui a prong nasal, né? O que pode ser feito aí para minimizar essa manipulação da prong, ou seja, a prong ficar andando muito, é utilizar esses velcros. Aqui nós podemos colocar, né, um velcro aqui no lábio superior e ao redor da prong, para manter essa prong grudada e assim evitar que fique entrando, saindo e machucando toda hora, tá? Tomar muito cuidado aqui com a faixa que é utilizada também, tá? Sempre com a proteção nasal, e aqui também esse velcro, ele ajuda a não ficar totalmente, a não ficar pressionando aqui a columela, e que é onde mais tem lesão, tá? E a máscara, então, como eu falei para vocês aqui do lado, né, esse modelo específico, ele tem essas fitas, e nós sabemos que o fisioterapeuta ou a equipe que coloca, a gente precisa apertar a máscara, mas não podemos apertar a ponto de lesar, né? Nós apertamos, porque se não apertar, tem fuga. Se tem fuga, não tem ventilação. Mas, cuidado aí com a fixação. E o grande segredo disso tudo é rodiziar a interface, né? Para evitar, porque tanto uma quanto a outra tem os pontos negativos, né? Tanto uma quanto a outra. Então, rodiziar a interface, seja a cada 6, 12, 24 ou até 48 horas. Tá? De acordo com o protocolo da sua unidade ou com o que você observa. Então, se eu pus de manhã e vou atender à tarde, já tem lesão, para que eu vou esperar 48 horas ou 24 horas? Não, eu vou trocar, certo? E aí, se esse bebê precisa, então, de ventilação mecânica invasiva, né? Nós precisamos, então, garantir a ventilação e oxigenação adequada, né? Sempre utilizando a estratégia protetora para o pulmão, tá? Para evitar, então, o volutrauma e barotrauma, sempre mantendo um volume aí em torno de 6
de 4 a 6 ml por quilo de peso. Manter a PIP adequada para prevenir a telectasia e os colapsos alveolares. E ajustar FO2 de forma que eu não cause hiperóxia, né? Que traz muitos prejuízos, não só a hipóxia, mas a hiperóxia e seus efeitos deletérios, como a displasia, a retinopatia da prematuridade. Cuidados com o circuito e a cânula, então, verificar o posicionamento correto da cânula, fixar adequadamente o tubo para evitar deslocamentos. Então, essa é a fixação que nós utilizamos aqui. Eu não sei porque que a foto saiu assim, porque na apresentação eu coloquei ela deitadinha, bonitinha, mas ela inverteu. Então, sempre manter bem fixado, isso é um cuidado que todos temos que ter e observar. Manter a via aérea pérvia com aspiração traqueal quando necessário. Mais uma vez, cuidado com a umidificação do circuito, né? Evitar as desconexões e vazamentos e cuidado aí com o acúmulo de água, né? Então, toda vez que tem um acúmulo de água, esse acúmulo precisa ser drenado de forma correta. Observar sempre, então, o drive respiratório desse bebê. Sensibilidade, muito cuidado, às vezes as pessoas esquecem da sensibilidade. As pressões, volume corrente, né? A resistência do circuito, a cânula, se tem escape, água no circuito, hipersecreção, o tamanho da cânula está adequado, a fixação está adequada e o posicionamento dessa cânula, tá? Falando um pouquinho sobre a aspiração, né, que é um procedimento que é rotineiramente utilizado pelos fisioterapeutas, nós sabemos que a aspiração, ela previne a obstrução, né, das vias aéreas por acúmulo de secreção, mas a aspiração, ela traz muitos efeitos adversos, e que são bastante graves e que podem colocar o bebezinho em risco, como a hipóxia, bradicardia e outras arritmias, aumento da pressão intracraniana, trauma de mucosa, pneumotórax, diminuição da função ciliar e até atelectasia, né? Então, perigo, né? O que nós temos que preconizar? Avaliar os riscos e benefícios desse procedimento. Então, é realmente necessário aspirar? Eu preciso aspirar esse bebê 3, 4 vezes ao dia? Né? Ou não, eu consigo intercalar, sabendo dos efeitos adversos que essa técnica causa, né? Tomar bastante cuidado. Existem 2 sistemas de aspiração, o aberto e o fechado, né? Então, o aberto, nós temos que desconectar esse paciente da ventilação mecânica, então os efeitos adversos da aspiração, eles são mais intensos, né? Muito mais graves, e aqui o sistema fechado, né, de aspiração. Então, a gente consegue ver que a sonda, ela entra sem a necessidade de nenhuma desconexão aí do circuito. E já se sabe, né, há bastante tempo, que o sistema de aspiração fechado, ele reduz os níveis de hipoxemia durante o procedimento, diminui a perda dos volumes pulmonares e minimiza aí o derrecrutamento alveolar. Falando um pouquinho ainda rapidamente sobre o catéter nasal de alto fluxo, nós sabemos que ele é bastante utilizado agora, porém não substitui o CPAP, a pressão positiva, né, quando indicado, né? Então ele tem vários efeitos positivos e o principal deles, que eu acho que é o mais importante, é o conforto e a tolerância, né? Esse bebê, ele vai ficar muito mais fácil a manipulação de toda a equipe, da mãe, do pai, né? Reduz o trauma nasal, facilita a alimentação oral, mas, mais uma vez, ele é muito mais indicado como um desmame de CPAP, principalmente nos bebês aí abaixo de 28 semanas, tá? Os prematuros mesmo. Então, dificilmente ele vai ser usado aí como um modo de escolha, de primeira escolha para essa população, né? Cuidados, então, a temperatura adequada, escolher a cânula do tamanho correto. Então, aqui é diferente do CPAP, eu não posso ocluir mais do que 50% da narina, porque senão os níveis de pressões serão muito mais elevados, e utilizar fluxos até 8 litros por minuto no máximo. A fisioterapia motora, então, né, tem vários
Então, depois dessa parte, quando o bebê já está mais estável, nós entramos com a fisioterapia motora, que tem objetivos de facilitar o desenvolvimento, né? Promover o posicionamento, evitar contraturas, deformidades, minimizar a osteopenia da prematuridade. Como que a gente produz osso? É fazendo exercício, descarga de peso. Esses bebês fazem alguma descarga de peso? Zero, né? Quando começar? Isso também é algo que não é muito bem estabelecido. Aqui no nosso serviço, nós começamos quando o bebê completa com 34 semanas de idade gestacional corrigida e tem o peso acima de 1.500 gramas, tá? O bebê sempre tem que estar alerta. Essa estimulação deve durar no máximo 30 minutos, com uma pressão leve, movimentação contínua, gradual e rítmica, e de preferência realizar uma vez ao dia. Nós sabemos aí que os sistemas sensoriais, eles não estão totalmente desenvolvidos no recém-nascido prematuro, e que principalmente o tátil e o vestibular, eles são muito pouco estimulados nesses bebês, né? Porque eles são manipulação mínima, nós não podemos ficar mexendo nesse bebê o tempo todo, né? Então, eles são muito pouco estimulados. Por isso que, quando possível, entrar com a fisioterapia motora para trazer um pouco desses estímulos positivos para um bebê prematuro que já recebeu tanto estímulo negativo, tá? E aí nós fazemos, então, a estimulação tátil, que pode ser pelas mãos, né, pode ser com algodão, a estimulação vestibular através da redinha, né, a estimulação sinestésica com os movimentos, as mobilizações, e a estimulação visual, aí para facilitar e para tentar deixar esse bebê aí o mais organizado possível. Para finalizar, então, o posicionamento, né? O posicionamento, ele faz parte da fisioterapia. Esses bebês têm que ter protocolos de posicionamento a cada 2 horas de mudança de decúbito, para evitar aí contraturas, deformidades, lesões. E esse bebê, então, ele tem que estar muito bem posicionado, né? Então, decúbito lateral, aqui é um exemplo de posicionamento. Decúbito dorsal, sempre bem contido no rolo, né? E um exemplo aqui de decúbito ventral, né? É necessário que ele passe por todos os posicionamentos, tá? E para finalizar, né, a fisioterapia no prematuro, ela não é só manobras respiratórias e fisioterapia motora. Eu falo que é amar esses bebês, né, dar colo para eles, tratá-los com respeito, carinho e, principalmente, trabalhar em equipe. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Eu gostaria de chamar agora para abordar o tema acolhimento da família do recém-nascido prematuro, a assistente social Fernanda da Silva Moura. Assistente social Fernanda é mestre em serviço social, doutoranda de pós-graduação em pediatria da Faculdade de Medicina da USP e chefe técnica do serviço social aqui do Hospital Universitário. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada. Queria só dizer que o currículo Lattes está atrasado, eu sou formada já, sou doutora. Queria começar dizendo que eu admiro muito a formação em saúde, né, toda essa complexidade que ela traz, que a gente pode ver aqui, mas também no nosso cotidiano. E acho que é por isso que é uma coisa tão óbvia, mas eu percebi hoje, escrevendo e revendo a minha própria história, que desde a minha graduação eu venho me dedicando à área da saúde, né, mesmo sendo assistente social, que é uma área mais voltada às ciências sociais aplicadas, né. Então, muito obrigada pelo convite. Gostaria de dizer que a nossa área tem tanta complexidade quanto a área da saúde, ela é carregada e atravessada de múltiplos fatores, determinações, vulnerabilidades, e algumas coisas mais que eu vou colocar aqui.
E, assim, tive uma passagem por algum período na unidade neonatal aqui do HU, mas na pediatria, em geral, eu acho que eu tenho uma atuação de aproximadamente 15 anos já, e que me permite falar algumas coisas que eu vou colocar aqui para vocês hoje e que a gente possa depois fazer um debate a respeito, se for possível, por causa do tempo. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre o acolhimento, e eu fiz um caminho da nossa trajetória a respeito do nosso trabalho aqui, como é que ele acontece, o que a gente vê, né? E aí eu estou falando um pouquinho de mim, para começar, né? Então, a minha dissertação já fala sobre as determinações sociais da saúde a partir da prática interdisciplinar na pediatria do HU, e eu trago isso para dizer que é muito importante o trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, né, em todas as unidades por onde a gente passar, que a gente possa viver e experienciar essa prática. E o meu doutorado foi sobre a vulnerabilidade social e a sua reprodução nas relações sociais. Então, eu trouxe evidências da exposição prolongada a riscos e experiências adversas na infância, no cotidiano da criança e da família. E aí o tema, né, acolher para cuidar. Nesse primeiro momento de troca com a família, especificamente a mãe, porque depois vem os demais familiares, mas nosso primeiro momento enquanto de aproximação, ele é com a mãe. Então, nós procuramos manter uma atenção total nessa pessoa. Então, o bebê ele está sendo cuidado, visto, por todas as áreas que já estiveram aqui falando, e muitas vezes, assim, aquela pessoa ali, ela está um pouco esquecida. E ela não é uma pessoa que vem zerada naquele momento, ela tem uma trajetória, ela tem história, ela tem questões culturais, sociais, questões de raça, e tantas outras que muitas vezes a gente não olha. Então, quando a gente olha aquele binômio ali na nossa frente, a gente esquece um pouco de olhar para essa mãe, quem é ela, né? Então, a nossa atenção ela é total nessa mãe, a gente procura evitar julgamentos, buscamos aprender a história de vida com receptividade, independente de quem é essa pessoa. Às vezes ela chegou no centro obstétrico sob efeito de substâncias, do uso de substâncias, que usou há horas atrás, que usou há um dia atrás. Mas independente, a gente faz esse exercício de não trazer esse julgamento e nenhum olhar já carregado de crítica para ela. Nós observamos também o modo de comunicar e tudo que ela possa estar experienciando, porque às vezes ela não se comunica falando, às vezes é a própria linguagem corporal que vai nos dizer e nos mostrar um pouco do que se trata, do que a gente vai, com o que a gente está se deparando ali. Esse exercício, ele nos leva à empatia, que não é só o que a gente ouve, que é se colocar no lugar do outro. É meio automático quando você fala sobre empatia, né? Mas é compreender as suas emoções, as suas perspectivas, as suas frustrações também, como ela chegou aqui no hospital naquele momento. Será que era aquilo que ela esperava, ter um bebê prematuro? Será que foi o que ela planejou durante toda a trajetória da gestação dela? E, aos poucos, nós vamos mostrando o nosso apoio, dizendo algumas palavras que, numa entrevista de 1 hora, 40 minutos, são algumas palavras que vão mostrar para ela que a gente está disposta a construir um vínculo, que ela pode confiar nesse profissional, né? Então, eu te entendo, não se preocupe, muitas delas choram. E aí, assim, elas pedem desculpa, né, como se fosse um ato oneroso, né, então a gente diz, não precisa pedir desculpa, nós vamos guardar o sigilo. Muitas vezes a equipe multiprofissional não entende quando a gente fala a respeito desse assunto, nós não podemos falar, né, mas ela tem questões, nós temos questões éticas, assistentes sociais e todos os profissionais aqui, e para nós é muito forte a questão do sigilo, e muitas vezes a equipe não nos compreende, mas é muito importante, e isso estabelece um vínculo bastante seguro com essa mulher, né? Nosso objetivo é compreendê-la,
sem corrigir, sem criticar, acolher com silêncio quando necessário, porque às vezes ela silencia. A gente está ali diante de uma pessoa que está contando segredos da vida, né? Que muitas vezes, nós estávamos um pouco antes comentando a respeito de uma situação que nós vivenciamos aqui no hospital, de uma mulher que por 11 anos guardou segredo a respeito de uma vivência de violência. E talvez nesse momento ela resolveu falar. Então a gente tem que saber o momento dela também e respeitar esse momento. E entender que quando ela se ouve, ela também vai se organizando a ideia, pensando a respeito, né, do nascimento prematuro, do que ela tem pela frente, porque muitas nos falam assim, já tem aquela preocupação de não ter um suporte depois, de não ter apoio familiar, não tem nenhuma rede de apoio, muitas delas. E aí vem que muitos de vocês conhecem como avaliação social, né? Então, essa avaliação ela pode ser demandada pela equipe, por qualquer um da equipe multi, pode ser também demandada pelo próprio profissional, que faz uma busca ativa. Hoje, quem atende aqui na unidade neonatal do Hospital Universitário é a Nilda, que está aqui presente conosco. E a família também pode nos procurar espontaneamente. Muitas vezes a família nos procura. Na verdade, muitas vezes desde o período do centro obstétrico, né? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Essa avaliação social consiste também nas redes de apoio, então nós precisamos conhecer, porque a gente já começa a pensar numa alta, que não vai ser precoce, mas que a alta não está lá no final, ela começa no momento em que esse bebê chega ali na UTI, na unidade neonatal, né? Então, em que constitui essa rede de apoio? Pode ser social, né? Composta por vínculos comunitários, familiares, de instituições, pode ser por redes de saúde. Tem pessoas que não têm família, não têm amigos, mas ela tem o nome e o telefone de um agente comunitário de saúde, que é quem ela considera a rede de apoio dela mínima, né? Análise dos acessos também às políticas públicas é algo que a gente faz porque essa criança nós vamos precisar fazer a transição de cuidados para o território e a gente precisa fazer essa análise de como é que essa mãe, essa criança e essa família já estão acessando as políticas públicas, se tem alguma questão que tem dificultado esse acesso e o que, a partir daí, a gente vai traçar como estratégia para a transição de cuidados. E aí, o que pode nos revelar o recém-nascido, prematuro? Então, pode nos revelar fragilidade de vínculos, pode nos revelar pobreza extrema dessa família, vulnerabilidade social, a vulnerabilidade social aqui a gente entende como não apenas ausência de renda, né, não se trata de pobreza econômica, mas se trata de diversos fatores, incluindo a falta de acesso, a fragilização das competências parentais, que é algo bastante comum que a gente observa nessa hospitalização. Diversas privações que podem estar no eixo dos fatores estressores que resultam no afastamento precoce da família com RN. Alguma apresentação aqui anterior falou a respeito da enfermeira, falou a respeito da importância de manter a proximidade, estimular essa família a permanecer, a vir, e a gente tem bastante dificuldade com isso. E aí nós usamos algumas estratégias enquanto equipe, de fazer uma reunião precoce com a família, com a mãe, mas não só com a mãe, com a rede de apoio dela, quando ela tiver. Durante as nossas entrevistas, a gente pretende mapear, então, que recursos faltam. Às vezes não é o recurso financeiro, a gente também está experienciando agora no serviço social pessoas de uma classe econômica diferenciada, mas que tem outras questões igualmente complexas e importantes, né? Então a gente tem que fazer um mapeamento dessas questões para entender e tentar traçar estratégias para trazer essa família de volta. Às vezes essa família não deu tempo da gente fazer proativamente, a gente tem que então um trabalho bastante árduo, porque
num momento agora. Nós estamos atendendo famílias que não têm acesso por telefone, o endereço é de bastante dificuldade de acesso, então nós dependemos da estratégia de saúde da família para ir até o território, fazer visitas, dar o nosso recado, olha, faltou na consulta, mas pode reagendar, e aí a gente faz todo um trabalho em equipe aqui, um liga, o outro sensibiliza, lá do outro lado a rede vai visitar e leva a nossa informação, e aqui o setor administrativo faz o agendamento de acordo com a possibilidade de tempo e horário e recurso daquela família. Esse recém-nascido também, a chegada dele nos revela as múltiplas formas de violência no contexto familiar, então não podia deixar de falar a respeito, né? São muitas mulheres que vêm atravessadas por violências psicológicas, patrimoniais, violência sexual também. Então, assim, isso aparece muito forte no contexto da hospitalização. A capacidade de adaptação e superação diante das adversidades presentes. Então, assim, não é só de coisas difíceis que a gente está falando aqui, mas dessa capacidade dessa mulher e dessa família se adaptar a uma nova realidade. E como é que ela vai se fortalecer e se estruturar para ressignificar a própria história e levar esse bebê para casa. E aí eu já estou quase finalizando com os encaminhamentos, então eu coloquei esses 3 eixos, mas às vezes tem outras situações um pouco diferentes, mas assim, primeiro, nós contamos bastante com a atenção primária, então contato com a UBS do território, a solicitação de atendimento à família, solicitação muitas vezes de uma visita domiciliar para saber. Às vezes é uma necessidade, não é só uma curiosidade, porque a gente não faria isso só por curiosidade, mas é necessidade de saber, essa família tem, como é que essa família vai receber esse bebê lá? Não é só saber se ele tem um enxoval, né, mas é saber se ele tem recursos para, de repente, fazer a ordenha, fazer todo o processo que ela precisa, será que ela tem saneamento básico? Então, são várias questões a respeito da atenção no território, e que normalmente a Unidade Básica de Saúde faz. Nós também fazemos a solicitação de atendimento à família, então nós não estamos olhando somente para um bebê, ou somente para a mulher, a mãe que acompanha, mas o nosso olhar no serviço social é um olhar integral para a família extensa, e às vezes não é só a família, são os laços de solidariedade, que ela também considera, essa mulher considera como rede de apoio, o acesso a contraceptivos, né, no caso o Implanon, e outros. Aí temos também encaminhamentos para o Sistema de Garantia de Direitos da Mulher ou do RN. Aqui a gente entende que nós temos todo o sistema de garantia para a criança, que é Conselho Tutelar, que é CREAS, CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e para a mulher também. Então temos diversos órgãos que fazem o atendimento para a mulher que sofre algum tipo de violência ou que tem os seus direitos perpetrados por violência ou outros. E eu coloco aqui como encaminhamento também a reunião entre equipe e família e o planejamento da alta. E eu vou terminando aqui dizendo que sem esse planejamento as coisas vão mal, né? A gente tem muitas experiências a respeito, e não tenho vergonha de falar quantas vezes a gente poderia ter feito diferente, não fizemos, mas depois a gente tem que fazer todo um processo que vai demandar muito mais tempo e atenção, e às vezes a gente perde também essas crianças, porque a migração na cidade de São Paulo, ela acontece de uma forma bastante veloz. Então hoje ela entra aqui com um endereço, às vezes ela sai daqui com outro, e a gente não consegue acompanhar. Então, por isso eu coloquei ali como um encaminhamento muito importante, porque quando nós fazemos essa reunião para transicionar o cuidado, para planejar a alta, e a gente faz isso com bastante segurança. Essa alta, então, ela é uma alta responsável, envolve não só a equipe, como as famílias também, e a chance de dar certo e de que esse cuidado seja transicionado da melhor forma possível, ela é mais alta.
E eu termino aqui dizendo que a atuação da equipe multidisciplinar tem o potencial de transformar os desafios da prematuridade em uma jornada de descobertas e ressignificações para a família, porque ela chegou cheia de medo, achando que não ia dar certo, achando que ela era incapaz muitas vezes, nós também fazendo uma leitura de que aquele serzinho ali não daria certo naquela família, que nós poderíamos fazer outras coisas, às vezes saímos até com a sensação de que não conseguimos, mas eu acredito que essa ressignificação é possível e a gente investe nisso. Então, deixo aqui o meu muito obrigado para toda a equipe, nossa, que está aqui, e para todos que me ouviram. Obrigada, Fernanda. Gostaria de chamar os palestrantes para fazer parte da mesa para as perguntas. Marcela, Carla e a Sandra. Sandra, vai. Acho que eu queria, enquanto isso, só chamar a atenção, né, para os pontos, né, de especificidade de cada área, o quão detalhado é, o quão importante é, e o quão importante é esse trabalho multiprofissional. Por quê? Porque eles se intercalam, né? Não é cada um no seu pedaço, é todo mundo junto. E outra palavra que eu acho que vocês todas falaram é a individualização de cada caso, né? Não é o prematuro, é aquele bebê prematuro com aquela família, naquela situação. Então, eu vou abrir para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Todos muito tímidos. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu já fiz o meu comentário. A minha dúvida é sobre como segue no caso da família não ter acesso ao saneamento básico. Eu não tenho essa resposta. Mas eu tenho uma estratégia, sempre. Nós fazemos articulação em rede, né? Então, assim, tem muitos domicílios que não têm saneamento básico eu vou falar só de município, né? Aqui ao redor do HU hoje nós temos essa situação, né? Então, assim, quando há a possibilidade, naquele primeiro momento de retorno do bebê para casa, de que ele fique na casa de um outro familiar, até que a família consiga se organizar melhor, porque as próprias famílias entendem, elas nos trazem que aquela condição não vai ser possível. Ter um bebê ali naquela casa que não tem ventilação nenhuma, não ser a porta de entrada, que não tem água encanada, não tem luz elétrica, ou às vezes um bebê que vai precisar de oxigênio domiciliar. Quando o programa da prefeitura vai fazer a instalação, aí o funcionário, o profissional diz, eu não posso instalar porque o risco de incêndio é altíssimo aqui, porque é uma ligação informal, né, do poste direto para casa, com risco de explosão de todos os domicílios ali, né. Então a gente tenta fazer articulação com a rede, dar ciência aos órgãos públicos, então da ciência à supervisão técnica de saúde, aos serviços ligados à assistência, de que aquela família precisa de algo a mais ali para ter o seu bebê de volta em casa. Obrigada. Eu queria fazer um comentário. Bom dia a todos, eu chamo Karina, sou enfermeira da unidade neonatal. Então, primeiro eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos vocês por terem trazido aspectos tão particulares da atuação de vocês e com os quais a gente cresce tanto enquanto equipe. Que cada vez que a gente aprende alguma coisa, quem ganha com isso não é a gente, quem ganha com isso é o paciente. E isso é fundamental. Então, muito obrigada. E outra coisa que eu queria fazer é agradecer publicamente Carla, então, a todos os colegas do HC que estão aqui presentes, eu agradeço a vocês, na pessoa da Carla, por tudo aquilo que a gente aprendeu com vocês durante a pandemia, quando houve a necessidade da migração da unidade de vocês para a nossa, e o quanto a gente cresceu
dentro desse contexto que foi difícil, mas a gente está aqui porque a gente quer melhorar e vamos melhorar porque nós temos esse compromisso. Então, muito, muito obrigada, Carla, muito obrigada, meninas, muito obrigada. Posso fazer um? Carla, muito bom, né? Muito importante a gente sempre estar pensando na manipulação mínima do bebê e ter certeza que a gente não está abandonando aquele bebê, a gente está manipulando pouco. Eu queria saber se o protocolo de vocês prevê pesar o bebê em uma das manipulações diárias. Porque para nós, neonatologistas, que adoramos contas, com 2 casas decimais, o peso para a gente é importante. Mas o que você acha? É difícil, é complicado, porque a gente tem equipamentos hoje com balanças, e pesar o bebê na incubadora é um dos desafios da enfermeira, né? Que dá um pouquinho de trabalho. Você está dizendo dos prematuros extremos de manipulação. Manipulação mínima, primeiras 72 horas, que eu vejo que é o mais, que a gente mais usa atualmente. O decúbito horizontal. Com os 30 graus só para... Não, a gente não pesa na primeira semana de vida. Agora que a gente está reduzindo um pouco, porque o nosso protocolo antes era maior, agora que está reduzindo, mas pelo menos até o 3º dia de vida a gente não manipula, não pesa a criança. O peso é dentro da incubadora mesmo. Sim. Posso só fazer um comentário? Dá tempo de eu comentar? É rápido, prometo. Prometo, é super rápido. 3 minutos. Comentando com relação a isso, né, os protocolos vêm mudando ao longo dos anos, né, o Canadá hoje em dia eles fazem dentro da manipulação mínima canguru, é claro, tem uma estrutura diferente, e eu queria comentar só que é muito legal, né, uma mesa de equipe multidisciplinar. Eu vou fazer um comentário, não é para agradar ninguém, não, mas ao longo dos muitos anos, a equipe médica, não na NEL, né, mas nas diversas áreas, foi sabotando, entre aspas, tá, não me matem, sabotando as equipes multidisciplinares. E a gente foi assumindo coisas... Oi? E isso afeta inclusive o ensino, né, das graduações. Eu comento isso porque quando a gente, falando na manipulação mínima, né, a gente examina muito, a gente futuca muito os bebês. Nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Japão, a enfermeira já examinou, a fisioterapeuta já examinou, o médico ele não vai à beira do leito necessariamente mexer na criança, né, não precisa disso. E é legal ter, né, essa multidisciplinaridade, a gente tem aqui no HU para algumas coisas, acho que tem muito a melhorar também, né. Uma das coisas que eu acho que é muito legal, por exemplo, é a farmácia dentro da visita da UTI, né, então os farmacêuticos, eles participam da nossa visita, o ideal seria, né, ter todo mundo participando da visita, que não dá para a gente tirar por questão de RH, né, mas seria o mais interessante aí, na visita diária de programação, a gente ter, né? E tem vários erros que antes da gente prescrever a medicação, o farmacêutico já sinalizou pra gente, putz, talvez não seja interessante, talvez seja legal fazer de outro jeito. E mesmo assim, tá? né? Mesmo assim tem erros, né? E a opinião que a gente tem às vezes na visita multi, da gente querer fazer uma conduta e o fisioterapeuta já sinalizar pra gente, melhor não, o enfermeiro falar, acho que não tá legal desse jeito. Então, acho que é importante uma mesa assim tão multidisciplinar. Também. Só uma coisa. A gente aqui no HU tem um livro, né, Sandrinha? Acho que é o único livro de... Farmácia clínica, né, que traz informação sobre prescrição e N coisas para o recém-nascido.
e para a criança. E a gente está precisando... Isso. Então, acho que é o único livro que a gente tem e a gente está precisando fazer a segunda edição, hein, Sandrinha? Não, realmente, eu estava até pensando aqui, né, quando a gente faz esses eventos e coloca todo mundo, é muito bom porque faz um destaque. Mas acho que, assim, uma coisa que eu acho que que a gente não pode deixar de comentar é que aqui no HU a gente faz esse trabalho inter há muitos anos. Há muitos anos. A farmácia, quando começou com a gente, não era nem a Sandrinha, muito antes, eu lembro que a gente trouxe, o pessoal falava para mim, o que essa farmacêutica está dando palpite nesse negócio, Silvia? Calma, que o que ela sabe eu não quero saber, não tenho raiva de quem sabe, mas eu não quero saber o que ela sabe. E aí, tudo isso e cada vez mais a gente está fortalecendo. Obviamente, a gente tem pontos para melhoria sempre, obviamente, mas a gente tem, inclusive, aqui uma visão. Há mais ou menos uns 30 e poucos anos, a gente criou um seminário de integração, em que a gente, né, Sandrinha, a gente faz todos os saberes e discute um caso. Isso foi uma criação nossa há mais ou menos uns 30 e poucos anos. Já tivemos vários e estamos recobrando. Então, por isso que eu brinquei que o Lucas não estava aqui, quando, nem nascido, quando a gente começou a pensar dessa forma integrada. Eu acho muito bacana. Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui. A gente fica mal acostumado. Quando você vai trabalhar em outro lugar que não tem, você fica... A gente fica mal acostumado. Quando você vai trabalhar num lugar que não tem um farmacêutico clínico, é um problema. É um problema, né? Então, Aliás, a gente fica viciado nessa... Só retomando a fala do Lucas, né? Não adianta a gente ter vários profissionais se a comunicação não fluir. Né? Então, isso é fundamental. Obrigada, gente. Vou encerrando essa mesa, agradecendo a participação de todos os palestrantes.